olhando com cuidado o texto, você consegue entender críticas e absorções de conhecimentos de outras escolas, principalmente a escola Abhidharma, Adhidharma do budismo, que floresceu justamente depois do século II depois de Cristo, tá? E tornou seu auge no século IV, e que possivelmente o texto foi escrito naquela região noroeste da Índia, onde atualmente é conhecida até hoje como Ayodhya. Era naquela região. Tá? Compreender isso te dá a percepção das fortes influências e a interconexão entre as diversas escolas, seja elas escolas de fundamentação Jaina, do jainismo, ou budista propriamente dito, ou hindu, provindo da tradição Smarta, né? Portanto, esse compilador das técnicas do yoga, porque ele pegou o que tinha de técnica que podia ser chamado de yoga, juntou, tá certo? O que ele conhecia naquele tempo, e ele sistematizou, organizou. Por isso que no seu Yoga Sutra ele começa justamente falando Hatha Yoga Anushasana. Agora, Shas é ensinar. Shastra é um instrumento com o qual se ensina. Ana é um sufixo que dá o estado de, a finalidade de. Anu é no sentido coerente, organizado. Portanto, Anushasana quer dizer agora o ensinamento sistemático. Então, pode ser que tenham existido outros, mas não foram relevantes ao ponto de ter chegado até os dias de hoje. Outras compilações sobre o yoga. Tá? Assim, a compilação de Patanjali, que tem a estrutura de 4 padas com 195 sutras, ele organiza todo o conhecimento sobre o yoga naquele contexto. Tá certo? Naquele contexto do século III ao século IV depois de Cristo. Tá? Então, a origem do texto, do Yoga Sutra em si, ele é datado do século II antes de Cristo ao século IV depois de Cristo. Mas por que essa datação tão grande? Pois é, isso se deve justamente ao contexto cultural indiano, que eles não datavam nada, eles não datam, passaram a datar agora, né? E isso é um contexto sociocultural, porque o que importa não é quem ou quando, o que importa é o conhecimento. Se aquele conhecimento é valioso, ele deve ser passado adiante. Se ele não representa absolutamente nada, vai ser esquecido, junto com quem o fez. Agora, se esse conhecimento é tão importante, ele faz parte do que a gente chama de um Dharma universal, de uma lei universal, ou um conhecimento que é atemporal, e que a pessoa que está ensinando é simplesmente um canal de retransmissão desse conhecimento. E por isso a pessoa é irrelevante, que é relevante a obra. Eu entendo esse contexto, mas isso gera uma problemática para a gente, né? Por exemplo, no caso do Yoga Sutra, nós temos aí pelo menos 6 séculos de diferença e a gente não consegue acertar. Das Gupta, seguindo a tradição dos orientalistas indianos, né? É até esquisito falar orientalista indiano, né? Mas seguindo os estudiosos indianos, e ao longo do tempo, desde a época do rei Buddha, se achava que Patanjali, que escreveu o Yoga Sutra, era o mesmo Patanjali que escreveu o Mahabhasha, que é um comentário sobre os Sutras de Panini, que é um grande gramático do século V, IV antes de Cristo, e que gerou
o início de um estudo dos Vedas que é chamado de Vyakarana, um estudo complementar dos Vedas que é chamado de Vyakarana, que é o estudo da gramática. E se acreditavam, mas